Poucos objetos representam tanto a história do futebol quanto uma taça. Mais do que um simples troféu, ela simboliza conquista, gerações inteiras de jogadores e momentos que atravessam décadas. Mas existe uma taça que desapareceu para sempre, e o mais surpreendente é que ela estava no Brasil. Pior que isso, ela não foi perdida durante uma guerra, nem destruída durante um desastre natural. Ela foi roubada e, segundo a investigação, acabou derretida por criminosos em busca de dinheiro. Essa é a história da taça Jules Rimet, um dos maiores símbolos do futebol mundial. Uma peça única, feita de ouro, que acompanhou as primeiras Copas do Mundo e que terminou de uma forma que ninguém poderia imaginar. Para entender como isso aconteceu, precisamos voltar muito antes de 1983. Precisamos voltar ao nascimento da Copa do Mundo. No fim da década de 1920, a FIFA tomou uma decisão que mudaria a história do esporte. Pela primeira vez seria organizado um campeonato mundial entre seleções nacionais. Esse campeonato a gente já sabe que é a Copa do Mundo, né? E um torneio daquele tamanho precisava de um símbolo à altura. Foi então que o escultor francês Abel Lefebvre recebeu a missão de criar o troféu que seria entregue aos campeões do mundo. O resultado foi uma obra elegante. A estátua representava Nike, a deusa grega conhecida pela vitória, segurando uma taça em cima da cabeça. Ela tinha um pouco mais de 30 centímetros de altura. Era feita principalmente de ouro e pesava cerca de uns 4 quilos. Na época, o troféu ainda não era conhecido como Jules Rimet. O nome veio um tempo depois, graças a um ex-presidente da FIFA. Desde a primeira edição do torneio em 1930, aquela pequena estátua passou a representar o maior sonho de qualquer jogador de futebol. Mas essa não foi a primeira vez que a Jules Rimet esteve em perigo. Em 1966, poucos meses antes da Copa do Mundo da Inglaterra, a taça foi roubada durante uma exposição em Londres. O desaparecimento virou notícia em todo o planeta. A polícia inglesa iniciou uma grande operação, mas durante dias ninguém sabia onde estava o maior símbolo do futebol mundial. Até que aconteceu algo completamente inesperado. Um cachorro chamado Pickles, durante um passeio com seu dono, encontrou um pacote escondido debaixo de uma cerca viva. Dentro daquele embrulho estava justamente a taça Jules Rimet. Pickles virou um herói nacional, ganhou fama instantânea, participou de programas de televisão, entrou para a história como um cachorro que salvou a Copa do Mundo. Naquele momento parecia impossível imaginar que anos depois o troféu desapareceria novamente, e dessa vez para sempre. Depois da Segunda Guerra Mundial, a Copa voltou a crescer. E ao longo das décadas seguintes, uma seleção passou a dominar o cenário internacional. Apesar de ter muito tempo que a gente não vê a cor do troféu, esse era o Brasil. Em 1958, 62 e 70, a gente trouxe ele para casa. Naquela época existia uma regra muito clara: a seleção que conquistasse 3 Copas do Mundo ficaria definitivamente com a taça Jules Rimet. E quando o Brasil venceu a Itália por 4-1 na final lá em 70, no Estádio Azteca, a regra foi cumprida. Pela primeira vez, um país passava a ser proprietário definitivo do maior troféu do futebol mundial. A Jules Rimet desembarcou em território brasileiro com um verdadeiro tesouro nacional e foi colocado sob os cuidados da Confederação Brasileira de Futebol, a tal da CBF. Durante anos, milhares de pessoas sonharam em ver aquela taça de perto. Ela era exibida em eventos especiais e permanecia guardada na sede da entidade, no centro do Rio de Janeiro. Mas tinha um problema nisso tudo. Apesar de todo o valor histórico incalculável, a segurança do troféu estava muito longe de ser o ideal. Ela ficava dentro de uma vitrine de vidro normal, sem sistema moderno de proteção, sem monitoramento, sem nada, e sem imaginar que alguém seria capaz de roubá-la. Confiaram muito no amor do futebol. Ei, Vigia. Ei, Vigia. Foda. Ei, Vigia. Era a manhã do dia 19 de dezembro de 1983. Faltavam poucos dias para o Natal e a Confederação Brasileira de Futebol seguia normalmente. Funcionários chegavam por mais um dia de trabalho sem imaginar que naquele exato momento um dos maiores patrimônios da história do esporte já não estava mais onde deveria estar. Em poucas horas, o Brasil descobriria que havia perdido um símbolo que carregava décadas de glória e que fazia parte da memória de milhões de torcedores. 9 da noite. 2 homens entram pela porta dos fundos da CBF, que fica num dos lugares mais movimentados do centro do Rio. Os homens sobem até o 2º andar do prédio e rendem o vigia. Os 2 obrigam o vigia a ir com eles até o 9º andar, onde estava a taça. Taça Jules Rimet
com 4 quilos de ouro estava exatamente aqui nesse pedestal. Aqui tinha uma outra taça, aqui mais uma e nesse pedestal outra. Os assaltantes levaram todas. Esse aqui é o vidro à prova de balas, que estava protegendo o cofre onde estava guardada a taça Jules Rimet. Mas os assaltantes não tiveram problema não. Eles retiraram esse vidro com uma picareta e levaram a taça com a maior facilidade. Não deu pra ver nada mesmo, porque além deles me jogar no chão e botar os esparadrapa, e eles me conduziam, até no elevador eles me levaram. A taça não era apenas um troféu, era um símbolo de Pelé, Jairzinho, Tostão, Carlos Alberto Torres e uma das principais e maiores seleções de todos os tempos. Quem visitou a entidade fazia questão de parar alguns minutos apenas para observá-la bem de pertinho. Pouca gente imaginava que, apesar de todo aquele valor histórico, sua proteção era muito mais frágil do que deveria. Com o passar dos anos, algumas pessoas perceberam justamente essa vulnerabilidade. Segundo as investigações realizadas posteriormente, o roubo não foi fruto do acaso, nem de uma oportunidade inesperada. Tudo indica que o crime foi planejado com antecedências. Os criminosos conheciam a rotina do prédio, sabiam exatamente onde a taça estava e tinham consciência de que a segurança da sede era bastante limitada para proteger o objeto daquela importância. Na década de 80, os sistemas de segurança estavam muito longe da tecnologia que existe hoje. Não havia monitoramento por câmeras em todos os corredores, sensores inteligentes ou alarmes capazes de detectar qualquer movimentação suspeita. A proteção dependia basicamente de portas, fechaduras e vigilância humana. Para uma quadrilha determinada, isso representa uma oportunidade rara. Foi durante a madrugada que o plano entrou em ação. Aproveitando o silêncio do prédio e a baixa movimentação na região, os criminosos conseguiram invadir a sede da CBF sem despertar suspeitas. Eles seguiram praticamente direto até o local da Jules Rimet, onde estava ela exposta, demonstrando que sabia exatamente o caminho que deveriam percorrer. Nada parecia improvisado. Cada passo indicava que aquele grupo havia estudado cuidadosamente o ambiente antes de agir. Ao chegarem diante da vitrine, encontraram um obstáculo muito menor do que se imaginava para o objeto daquele valor. Em questão de minutos, um dos maiores símbolos da história do futebol mundial havia desaparecido, sem disparo, sem perseguição e sem deixar qualquer grande rastro. Os ladrões deixaram o prédio, levando uma peça que havia atravessado gerações e acompanhando alguma das maiores conquistas do esporte. Na manhã seguinte, o cenário encontrado pelos funcionários era difícil de acreditar. A vitrine estava destruída e o espaço onde a Jules Rimet permanecerá durante anos estava completamente vazio. O espanto tomou conta da sede da CBF. A repercussão ultrapassou rapidamente as fronteiras do Brasil. Agências internacionais passavam a acompanhar o caso. Afinal, não havia sido roubado apenas um troféu brasileiro. A Jules Rimet era da própria história das Copas do Mundo. Ela havia passado pelas mãos de algumas das maiores lendas do futebol e representava um patrimônio esportivo reconhecido em todo o planeta. O desaparecimento da taça transformou-se em um dos maiores mistérios já vividos até hoje no futebol. Enquanto a pressão sobre a polícia aumentava, investigadores iniciavam uma verdadeira corrida contra o tempo. Funcionários da CBF foram ouvidos, a rotina do prédio passou a ser analisada e diversas hipóteses começaram a surgir. Alguns acreditavam que um colecionador milionário poderia ter encomendado o roubo. Outros imaginavam que a taça apareceria abandonada, assim como lá na Inglaterra, lembrem, em 66? Mas conforme os dias passavam, uma possibilidade muito mais preocupante começou a ganhar força. Talvez os criminosos nunca tivessem o interesse pelo significado histórico da Jules Rimet. Talvez eles não fossem conhecedores e nem apaixonados pelo futebol. Por aquele grupo, a taça poderia representar apenas uma coisa: o ouro. Se essa hipótese estivesse correta, cada hora que se passava diminuía drasticamente a chance de recuperar o troféu intacto. E era justamente esse pensamento que começava a preocupar os investigadores. Se a peça tivesse sido derretida, o Brasil não perderia apenas um objeto de valor, perderia para sempre um dos maiores símbolos da história do futebol. Os dias passavam e quanto mais o tempo avançava, menor era a esperança de encontrar a taça. Enquanto o país acompanhava cada nova informação nos jornais e na TV, os investigadores corriam contra o relógio, conscientes de que qualquer atraso poderia significar a destruição definitiva da taça. E a gente que vive no Brasil já sabe como é, né? Rouba essas coisas assim pra derreter em um segundo. É conhecido como menino de ouro. Menino? É, se derreter dá o anel. As primeiras pistas começaram a surgir a partir de depoimentos e do cruzamento de informações sobre pessoas envolvidas com receptação de objetos valiosos. Aos poucos, a polícia chegou a uma quadrilha especializada em roubos na venda de materiais preciosos. Os investigadores passaram a acreditar que o grupo responsável pelo furto não havia escolhido a Jules Rimet por seu valor histórico, mas simplesmente porque enxergava nela uma grande quantidade de ouro que poderia ser transformada em dinheiro de forma rápida.
Meio óbvio, né? Não precisa pensar muito. Com o avanço das investigações, alguns suspeitos foram identificados e presos. Entre eles estava um comerciante de ouro argentino, Juan Carlos Hernández, apontado como o homem que teria recebido a taça depois de um roubo. Sempre os argentinos querendo atrapalhar a vida do Brasil. Segundo a versão apresentada pela polícia, ele teria sido responsável para dar o destino ao final do troféu. A partir daquele momento, o caso deixava de ser apenas um mistério sobre o roubo e passava a levantar uma pergunta mais dolorosa. A Jules Rimet ainda existe? A resposta encontrada pelos investigadores foi devastadora. De acordo com a principal linha de investigação, pouco tempo depois do furto, a taça teria sido levada para uma fundição clandestina. Lá teria sido completamente derretida para que o ouro fosse vendido e levantar suspeitos. Essas coisas de ouro, coisa preciosa, muito difícil vai durar muita coisa nas mãos dos assaltantes. Para derreter e vender, 2 palitos. Em poucos minutos, uma peça que havia sobrevivido à Segunda Guerra Mundial, atravessado continentes e acompanhado décadas de história do futebol, teria sido reduzida a uma simples barra de metal. Era difícil acreditar que um objeto tão importante pudesse ter um fim tão banal. E durante décadas, aquela pequena estátua havia sido erguida por um dos maiores jogadores de todos os tempos. Cada marca em sua superfície carregava uma parte da história da Copa do Mundo. E agora, segundo a investigação, tudo aquilo simplesmente havia deixado de existir. Apesar das conclusões da polícia, nem todos foram convencidos. Desde então, diversas teorias passaram a circular. Alguns acreditavam que a história do derretimento havia sido inventada para encerrar rapidamente o caso. Outros já defendiam que a taça teria sido vendida secretamente para algum colecionador milionário. Permaneceria escondida até hoje em algum lugar do mundo. Nunca surgiu prova capaz de confirmar definitivamente nenhuma dessas hipóteses. Teorias são teorias e sempre vai ter uma mais estranha do que a outra. Mas elas continuam alimentando a imaginação dos torcedores e pesquisadores até os dias atuais. Outro problema que foi criado foi como substituir o objeto. A resposta encontrada foi produzir uma réplica. A FIFA autorizou a fabricação de uma nova versão que passou a ocupar o lugar original nas cerimônias e exposições. Mas não é a mesma coisa. Toda vez que alguém vai lá, toda vez que alguém vê a Jules Rimet, você pode ter certeza que tem aquele sussurro. Você sabia que a original já foi roubada e essa é só uma réplica? Com o passar dos anos, alguns dos envolvidos do caso morreram. Outros desapareceram da vida pública e muitas perguntas permanecem sem respostas. A investigação foi oficialmente encerrada, mas a sensação de que algo ainda falta nessa história continua presente. Afinal, sem a recuperação da taça, jamais foi possível confirmar com absoluta certeza tudo o que aconteceu naquela madrugada de 1983. E hoje, quando olhamos para as imagens do Tetra com o Pelé levantando ela lá em 70, sabemos que aqueles registros guardam muito mais do que um momento de glória. Eles mostram um objeto que nunca mais será visto pelo mundo, sem que ninguém imaginasse que aquelas comemorações também se transformariam em um dos grandes capítulos da história da taça. E esse foi o fim de um dos objetos mais marcantes da história do futebol. Não era uma bola ou uma simples taça, era a taça da Copa do Mundo original que se perdeu em dinheiro roubado, que ninguém sabe onde está hoje. Mas para você, qual dessas teorias que se encaixa mais? Ela foi roubada e está guardada até hoje? Ou ela foi derretida? O que aconteceu? Deixa aqui pra gente nos comentários.